Bom, como você deve imaginar, aqueles exemplos anteriores que nós vimos, ou seja, um anteparo infinito com um campo constante aqui, né? Com um campo constante aqui, eles são bacanas porque eles lembram a gente os fenômenos de difração vistos em física, dão exatamente as mesmas equações, mas eles não são, do ponto de vista de engenharia, né, em termos de utilidade, não são muito úteis. Ou seja, dificilmente você vai ter uma antena que você vai ter um anteparo infinito, uma onda plana chegando aqui e tendo um diagrama de radiação qualquer aqui. Isso aqui não tem muita utilidade. O que tem utilidade para nós é esse negócio aqui, ó. Quando você tem um guia de onda com o modo TE10, colocando aqui, né, desde que você tenha na sua cabeça que as equações dizem respeito a um plano infinito embutido, uma chapa infinita embutida no seu guia de onda. Então o seu guia de onda está assim, ó. Isso aqui é um plano infinito e esse negócio está andando para dentro, né? E o seu guia de onda está assim, mais ou menos, né? É um negócio assim. Aqui vem o bracinho dele, né? E esse troço aqui é infinito. Isso aqui é metal. Muito bem. Esse negócio aqui, você vai dizer, mas isso também não é muito útil, porque eu vi as fotos na internet e os guias de onda em aberto, eles não têm essa chapa infinita aí. Na realidade, mesmo que você considere um guia de onda, um guia de onda em aberto comum, né, simplesmente a caixinha aqui, o buraquinho, sem essa chapa aqui, ó, os resultados são muito próximos do que você imagina. Os resultados não são ruins, não são nem um pouco problemáticos. O único problema, como eu falei, em vez de você ter uma resposta assim, ó, vamos supor, né, os nossos, que é a resposta real, talvez os nossos resultados eles comecem a dar diferença aqui, ó. Comecem a dar diferença aqui. O vermelho é onde começa a dar mais rolo, ou seja, quando você começa a sair desse ângulo aqui, ó, dessa normal aqui, começa a dar rolo, porque é onde acontecem as difrações aqui na borda, que esse método, por considerar um plano de terra infinito, não leva em consideração. Mas são resultados muito bons. O ganho que você calcula para o seu plano, para o seu guia de onda, nós vamos ver, comparar com simulação, etc., são bem próximos. Fica muito bom, né, nessa regiãozinha aqui. Bom, a nossa estrutura do guia de onda, ela está assim, ó. X e Y, e eu vou desenhar aqui em azul a nossa abertura, só a abertura. A nossa abertura tem ao longo do X a dimensão maior, como é usual em guia de onda, A, e ao longo do Y a dimensão menor, que é o nosso B. E qual que é o campo? O primeiro modo que aparece no guia de onda, ele tem que ser, né, um campo assim, certo? Tem que ser um campo assim. Ele tem que ser zero nas paredes, você está com zero nas paredes, e o maior comprimento de onda que você enfia aqui é essa senoide. O próximo, não é só lembrando aí, quem não lembra de guia de onda, o próximo modo provavelmente vai ser esse aqui, né? Provavelmente vai ser esse aqui. Por que ele é o próximo? Esse comprimento aqui é bem menor do que esse, né? O B é menor do que A. Na prática, em geral, é metade. Né? O pessoal em guia de onda geralmente, o pessoal geralmente faz B aproximadamente A sobre 2. Então, geralmente, esse aqui vai ser mais ou menos o dobro, o segundo modo vai ser o dobro da frequência. Essa expressão aqui do campo EA vai ser escrito como AY, você vê que a orientação está aqui para cima, né? AY, E0, que é a amplitude, cosseno de π sobre A x'. Isso naturalmente para x entre A sobre 2 e menos A sobre 2 e y
B sobre 2 e menos B sobre 2. É o guia de onda comum, como nós vimos várias vezes. Então você percebe aqui que isso sim é um negócio, né, é um negócio útil, né? O campo está aqui, né? O campo está mais ou menos aqui. Essa sim é uma estrutura de engenharia, diferentemente de uma abertura com campo uniforme. Agora o campo não é uniforme, ó. Percebe que eu vou fazer aqui fraquinho, ó, em amarelo. Essa região aqui que eu estou pintando com amarelo, ela não está mais, não existe campo nessa região. Não existe campo nessa região. Sem dar um spoiler, você já imagina o que isso vai significar, né? O que você acha que isso vai significar na resposta em campo distante, em comparação com o campo uniforme, onde o campo existia em toda a abertura. Então, você faz o seguinte, seguindo aqueles mesmos passos, você acha que o MS é menos 2 NEA, e o nosso JS é zero, porque não existe campo magnético, né, naquele plano, e nós achamos que, depois que colocamos na integral, nós achamos o nosso E de θ, isso aqui, ó. Então esse é o nosso campo E de θ e E de φ, né? E de θ e E de φ. Esse x aqui pode ser escrito como Ka2 seno θ cosseno φ. Você vê que olhando a expressão assim assusta, mas nós já vamos ver o que é importante aqui. KB2 seno θ seno φ. Porque tem aqui no argumento da sin que aparece seno, cosseno, é muito difícil você perceber quem é quem aqui. Mas vamos de novo analisar esses campos. Como nós falamos aqui, ó, na amplitude do campo, ela é diretamente proporcional à área AB da sua abertura. Quanto maior for a área AB, maior vai ser a amplitude do campo, ou seja, mais luz passaria, como nós falamos naquele nosso exemplo, né? Então, quanto maior a área, quando a área aumenta, nós já podemos imaginar que a diretividade também vai aumentar. Aparece aqui você percebe que esses dois termos aqui são iguais, né, nos dois casos. Aparece esse E na menos JKR sobre R, que é a onda esférica. Certo? As duas expressões elas estão em fase. E o que é importante aqui aparece de novo, né? Esses termos aqui são meio complicados, eles dão shape no 3D, cosseno θ, cosseno φ, seno θ, e aqui vão aparecer novamente as nossas funções sinc. Sinc de x e sinc de y. A princípio, você olhando assim, x e y são esses valores aqui, não dá para saber muito o que é, mas a gente precisa olhar no gráfico, certo? Então esses são os campos. E naturalmente, né, os campos E, os campos H vão ser simplesmente o E por N, porque se trata de uma onda plana TEM, então no espaço livre eu sempre trafego TEM, ou seja, eu sempre tenho o ortogonal, né, o E, o H e o K, que é a direção de propagação. Então basta dividir pela impedância do meio, que é 377 ohms. Bom, se você calcular a diretividade desse negócio, a diretividade vai ser mais ou menos 0,81 4π AB lambda ao quadrado. Muito bem, vamos parar agora um pouco e vamos analisar isso aqui. O que significa diretividade? Diretividade significa, você tem a abertura aqui e você tem, né, o nosso coisa mais ou menos concentrado. Então, se você fizer a sua boca, a sua abertura maior, estou desenhando aqui a sua abertura maior, vou fazer um desenho aqui, o meu feixe provavelmente vai ser mais fininho. O que significa
fazer o feixe mais fininho, o ganho ou diretividade aumenta. Então, isso significa que existe uma relação, novamente, a transformada de Fourier, desse domínio, que é o domínio espacial, que é o domínio do campo, para o domínio, né, de Far-Field. Existe uma relação de Fourier entre os dois. Quando o meu campo é magrinho, o meu campo distante é gordo. Quando o meu campo aqui, que são as correntes, ele é gordo, ele é grande, o que significa? O nosso Far-Field é fininho. Então, o que você faz para aumentar o ganho de uma Open Waveguide? Você faz a abertura ser bem grande, certo? Você vai fazer um negócio assim. Quanto maior for isso aqui, mais diretiva vai ser a sua antena. Isso é muito fácil falar, mas você vai imaginar que você não pode fazer uma antena com 10 metros de comprimento, 30 metros de abertura, tem um limite para tudo, certo? Mas em tese, o preço que você paga em antenas de abertura quando você quer um alto ganho, né? Quando você quer um alto ganho, o que você tem que ter? Uma grande abertura, né? Abertura grande. E eu vou retornar aqui, ó, nessa tabelinha aqui do Balanis, que é bem interessante. Essa tabelinha aqui, você está vendo um negócio que você está vendo o seguinte. Aqui eu tenho o TE10 e aqui eu tenho o modo a iluminação uniforme. Como nós vimos, a iluminação uniforme não aparece na prática, não existe na prática. Você vai ver que a expressão da diretividade do modo TE10 ela é menor que essa diretividade uniforme. Por quê? Porque enquanto que aqui eu tenho todo o buraco preenchido, como eu falei antes lá, esse pedacinho aqui, ó, não é preenchido. Então, se eu for, como aquele desenho que nós fizemos, eu tenho isso no TE10, como eu não tenho campo aqui, ó, por própria restrição do modo TE10, eu jamais vou ter o ganho máximo. Então, o ganho máximo numa abertura é quando o ganho é uniforme, quando o campo é uniforme. O que lembra isso você? Se você puxar pela memória, numa rede, quando que eu tinha o máximo ganho aqui? Quando a minha rede era uniforme, quando todas as antenas recebiam o mesmo sinal em fase. Se você for parar para analisar, qual que é a diferença do preto para o azul? A diferença do preto é que nós temos uma rede discreta e aqui nós temos uma superfície contínua. Se você aumentar infinitamente aqui o número de anteninhas na rede, o que você vai tender no limite? No limite que n tende ao infinito, isso vai virar uma superfície. Ou seja, aqueles pontos que nós levantamos para arrays são os mesmos pontos que nós estamos vendo aqui em superfícies em aberturas contínuas. Um negócio é discreto, que é o array, e outro negócio é contínuo, que é as aberturas. Então aqui eu falo de abertura e aqui eu falo de array, certo? Isso que eu acho que é importante que vocês guardem na cabeça. Então o melhor caso, se nós quiséssemos ter uma abertura qualquer aqui, o melhor caso possível para que a gente maximizasse o ganho, maximizar o ganho, seria uma situação em que a gente pudesse ter um campo constante aqui nessa abertura. Lamentavelmente, você deve lembrar que eu não posso ter um negócio assim, ó. Eu nunca vou ter campo elétrico paralelo a um PEC. Então, se eu fizer uma estrutura, sei lá, assim, eu não posso ter um campo elétrico aqui. Porque se eu tiver um campo elétrico aqui, significa que aqui eu vou ter uma diferença de potencial, logo eu vou ter um fluxo de corrente aqui, logo o campo, logo tendo corrente aqui, esse negócio não é mais PEC.
Então eu sempre vou ter a restrição de que na parede metálica o meu campo tem que ser 0. Consequentemente, eu jamais vou inventar, é difícil de você, é fisicamente impossível você inventar um modo, um tipo de estrutura que exista campo elétrico paralelo com a parede metálica. Então por isso que você não consegue ter um campo uniforme numa abertura. Espero que tenha ficado mais ou menos claro isso, mas essa seria a melhor situação onde nós tivéssemos que maximizar o ganho da nossa abertura. Tá bom? O que eu quero que vocês guardem na cabeça é essa relação da transformada de Fourier dos campos, excitação com o far field. Sempre que você quiser lembrar de intuitivamente, o que acontece se eu fizer isso, o que acontece se eu fizer aquilo, procura lembrar dessa relação. E finalmente, lembrar também que tudo que nós estamos falando para abertura, se você pensar em termos discreto, serve também para arrays. A gente não mencionou lá, mencionou brevemente, mas aqui você consegue já entender. Um é o caso contínuo, é a transformada de Fourier, o outro é o caso discreto, é a série de Fourier. Um é abertura, o outro é rede e array.